Então, continuando sobre filtros de harmônicas, eu estou aqui no LT Spice e eu vou abrir uma aplicação que é um filtro que eu criei aqui, ok? Então é um filtro trifásico, ok? De sintonia única, então eu tenho um RLC em cada fase, ok? Eles são ligados em conexão estrela, né? Mas flutuando aqui, eu não aterro aqui, ok? Então essa é a aplicação, e aqui está chegando o sistema trifásico. Aqui eu tenho as fontes trifásicas, mas observe que eu estou fazendo, vou fazer uma análise de pequenos sinais, porque na verdade eu vou só analisar a parte de frequência, ok? Pode ver que aqui a minha fonte é unitária, aqui a defasagem é zero, aqui é menos 120 graus, mais 120 graus, que é as defasagens do sistema trifásico. Mas aqui nesse tipo de análise que eu faço aqui no LT Spice, olha, esse tipo de análise AC, eu vou fazer as formas de onda, eu vou fazer uma escala depois gráfica lá no Octave, né, na forma não linear. Eu vou colocar aqui 1000 pontos, ok? Vou variar a frequência de 60 a 660, mas meu filtro aqui, ele é um filtro de sintonia única em 420, em sétima harmônica, né? 7 harmônica significa na 7 vezes a nominal, 7 vezes 60 Hz. Então, para eu achar a ordem do filtro, é a sintonia, a frequência que ele está sintonizado dividido pela frequência base, né? Então, 420 dividido por 60, eu tenho 7 harmônica, a sétima harmônica. Então, isso aqui é um filtro para distorções de sétima harmônica. Só um exemplo aqui, ok? Da mesma forma, qualquer ordem você pode estar projetando aqui. Vamos supor que eu tenho esse filtro aqui, eu só quero ver se ele realmente está sintonizado certo, né? Lá na minha indústria eu tenho esse filtro, um exemplo. Eu quero só checar se ele está trabalhando na sintonia certa, tudo, só checar. Então, a gente pode pensar dessa forma para poder estar trabalhando aqui. Então, só brevemente eu vou rodar aqui, vou dar uma simulação para vocês verem. Olha só, eu pego o sinal da corrente que está passando, vou pegar numa fase só. Ok? Aí eu tenho a tensão aplicando aqui na fase A, né? A tensão na fase A. Então, se eu só mudar a fórmula aqui então V na fase A, colocar ali um rótulo, dividido, né, pela corrente que eu tinha lá. Então, só para eu calcular a impedância, só para eu ter uma amostra da impedância. Observe então isso aqui, né? É uma análise de pequenos sinais AC, onde que eu só estou fazendo o que me interessa aqui, é só a análise na frequência, a resposta na frequência. Olha só, aqui essa curva aqui de baixo que sobe, isso aqui é só a defasagem, ok? O que me importa, o ganho mesmo, aqui a minha impedância, ó, a minha impedância é alta em 60 Hz, porque eu estou fazendo uma análise de 60 a 660 Hz, ok? Mas olha onde que a impedância caiu bruscamente. Justamente essa é a sintonia única. Ele está sintonizado, né? A impedância cai bruscamente na sintonia, onde que ele é. Então isso aqui é um filtro de sintonia única e obviamente nós vamos ver pelos cálculos, vou mostrar isso, que ele está com essa sintonia certinha, né? Então ele é de sétima harmônica, né? Ele filtra então distorções nessa frequência, ele vai amenizar, ele vai absorver, né? Ele vai amortizar. Então ele vai tirar as distorções que essa harmônica faz ali no meu circuito, ok? Então sim, só brevemente falando, essa é uma demonstração. E agora eu vou mostrar para vocês aquilo que eu disse. Eu posso usar as fórmulas que eu vou apresentar a vocês para construir os filtros, né? Eu posso usar posso partir do indutor, escolho determinado valor do indutor e aí vou achar o capacitor, eu sei a ordem que eu quero, né? Porque assim, quem fornece os equipamentos que causam distorções, que nem no caso retificadores de alta potência, o próprio fornecedor passa o espectro, quais são as frequências, quais são as distorções. Normalmente um retificador de potência, distorções da quinta harmônica, da sétima harmônica, da 11ª e na 13ª. Então eles fornecem esses dados, então a gente sabe quais são as sintonias que eu tenho que fazer. Então aqui é só um exemplo de uma única sintonia, né, de sétima, só porque a forma de fazer os formatos das equações são o mesmo, né, que você pode aplicar em qualquer ordem, você pode fazer sintonia em qualquer ordem, ok? Então aqui só brevemente já mostrando para vocês que eu tenho realmente, né, a impedância do filtro cai muito, a impedância desse filtro cai muito naquela frequência, por isso que eu acabo, né, dissipando, por isso que eu acabo tirando essa distorção, eliminando essas distorções, porque a impedância fica baixíssima aqui nessa frequência, né? Então, como aquele exemplo, eu tenho aquela senoide em série com uma amplitude, né, não igual à frequência base, mas ele tem uma determinada amplitude, mas
com aquela frequência. Então aquela frequência vai ser eliminada através desse processo da impedância ser muito baixa, exatamente nessa sintonia, nesse ponto, ok? Então agora eu quero só mostrar aqui, voltar lá nas fórmulas, né? Como que eu calculei. Então eu deixei aqui de um lado, né? Eu criei uma planilha que está disponibilizada até para colocar os valores, ele faz todos os cálculos que estão aqui, ok? Então se vocês verem lá, ó, se vocês verem brevemente, claro que todas as fases é simétrico a coisa, né? Então aqui eu tenho valores de R bem baixo, ok? Coloquei valores de R bem baixo, que eu vou explicar isso. Isso aqui aumenta a qualidade do filtro, ok? Resistência bem baixa. Okay? A resistência ela não entra no cálculo da sintonia, você pode ver pelas formas que ela não entra. A sintonia é dada pelos valores do indutor e da capacitância. O resistor não entra, ele entra no fator de qualidade. Então, quanto menor a resistência, maior é o fator de qualidade. Eu vou já explicar o que é. O que é o fator de qualidade? O fator de qualidade é assim, ó. Você está vendo que esse filtro aqui, olha, ele cai bem bruscamente na frequência de sintonia. É bem estreito, né? Essa banda aqui, olha. Né? Quando ele cai é bem estreito, então ele vem com a impedância alta, ele só cai muito bem estreito no ponto, porque o fator de qualidade, quando o resistor é baixo, o fator de qualidade é alto, significa que a banda é mais estreita, né? Se a resistência é baixa, o fator de qualidade é alta e a banda é estreita. Ó, isso aqui entre a que cai e a que sobe é estreito, né? Fator de qualidade do filtro alto significa que ele cai muito pontual na sintonia, ok? Se eu colocar aqui um exemplo, só colocar 10 vezes mais, de vez de ser ponto, né, de vez de ser meio ohms, eu colocar 5 ohms, vocês vão ver a diferença que fazem, o que é o fator de qualidade, já adiantando essa parte. Então quando a gente fala com o fator de qualidade do filtro é isso, olha, vou simular de novo, né? Olha como ele abriu, né? Então, quanto maior a resistência, menor é o fator de qualidade. Se o fator de qualidade é menor, a banda ele abre bastante. Então ele já começa a cair, ele não cai muito pontual, ele já cai em impedância em frequências mais vizinhas, né? Bem mais aberto, ok? Então é isso. Isso que é o fator de qualidade. Então só voltando aqui, que no meu projeto o fator de qualidade é alta porque eu tenho a resistência bem baixa, ok? Então novamente eu vou resgatar. Já expliquei o que seria fator de qualidade do filtro. Então a resistência está totalmente relacionada ao fator de qualidade. Quanto menor a resistência, maior o fator de qualidade. E se o fator de qualidade é maior, mais estreita é a banda. Se o fator de qualidade, se a resistência é alta, o fator de qualidade é baixo. E aí a banda é maior. Então abre mais. É o que eu acabei de mostrar para vocês. Então voltando agora a simular. Então aqui ó, tem um fator de qualidade alta, porque a resistência é baixa. Então é bem estreita, a banda é bem estreita, ok? É isso. Então eu vou retirar aqui agora, mostrando então, eu tenho as fórmulas que eu extraí lá do help do MATLAB, né? Conforme expliquei, aqui tem todo o detalhe da fórmula. Eu só joguei aqui, olha, eu criei uma planilha para facilitar. Ali eu estou trabalhando lá com valores de análise AC, análise só de frequência. Mas aqui no seu caso você pode colocar realmente a frequência de linha, né? Lá onde eu trabalho, na indústria trabalho, a gente trabalha, né? Um dos exemplos é alimentação em 34,5, né? O RMS, né? Ok? Então se vocês vão supor que essa nossa aplicação, olha os valores aqui, ó. Eu tô com 10 mH, né? As indutâncias, tá vendo? E 14,3589 microfarad, 10 mH os indutores, e as capacitâncias, os capacitores em 14,3589 microfarad, ok? Então se eu pegasse esses valores e jogasse aqui, ó, então essa aqui é a parte que eu mudo, a frequência, aqui é a minha tensão RMS entre as fases, no caso da minha aplicação lá. Agora colocando a sintonia, ó lá, 14,3589 microfarad e os 10, né, mH cada indutor. E aqui a minha resistência lá do meu RLC é a resistência em série para dar. Então quando eu coloco aqui, ele já calcula por essas fórmulas que vocês vão ver mais no detalhe, eu vou estar disponibilizando. Você pode ver, então esse aqui é um filtro, né? Pegando as fórmulas, vocês podem ver no Excel as fórmulas, né, que batem com tudo que está aqui. Ele é um filtro de ordem de sétima ordem, né? Então a sintonia, se ele é de sétima ordem, ele está sintonizado então ele é sintonia única em 420 Hz, olha lá, 420,01, ok? Então 420 dividido por 60 Hz dá a sétima ordem, esse filtro é. E aqui então, aqui eu vou ter assim a minha
a minha reatância capacitiva, ok? Isso aqui na frequência nominal, na frequência fundamental 60 Hz. Aqui é a minha reatância capacitiva e essa aqui é indutiva, né? Ok? Então eu tenho essa forma. Se eu pegar essa reatância capacitiva, né, na frequência fundamental, dividir pela minha reatância indutiva na frequência fundamental, que são esses valores, se eu te dividir e tirar a raiz, eu tenho a ordem, é exatamente o que eu estou fazendo aqui, ó lá, a fórmula que eu estou fazendo. Então isso aqui eu consigo, se eu tenho um filtro lá que está sendo utilizado na minha indústria, eu consigo pegar lá os dados de plaqueta quando tiver disponível, eu consigo vir aqui e lançar esses valores e confirmar se ele está a ordem correta, se o projeto realmente foi feito certo. Então a gente pode ver aqui, né, nessa simulação que realmente é um filtro de sétima, né, uma única sintonia na sétima ordem, que é 420 Hz. E aqui onde eu falei sobre o fator de qualidade do filtro que tem a relação com a resistência, ok? Normalmente, claro, então você vai falar, mas eu sempre, então, o ideal é eu deixar o mais baixo possível resistência, né? A própria resistência dos enrolamentos, dos entouros, dos cabos, né? Porque sempre quando tem resistência muito baixa, o fator de qualidade é maior, e isso, a banda é mais estreita, então ele cai mais pontual, é melhor. Sim, né? Sim, nesse aspecto, sim. Só que um problema é que quando eu vou partir, né? Eu vou partir esses capacitores, né? Ou quando eu desliguei os filtros, vou religar por uma parada, tal, e eles estão descarregados, a minha corrente de partida é um pico violento quando essas resistências são bem baixas. Então eu tenho que às vezes controlar isso, né? Às vezes subir um pouquinho essas resistências para limitar mais um pouco essa corrente de partida, o pico aqui desses capacitores descarregados. Apesar que eu tenho indutores, né, tudo, mas eu tenho essas preocupações. Mas só para saber que a resistência aqui ela influencia, né, na largura, no fator de qualidade, que é relacionado também com a largura de banda que ele chama aqui, né? Então, quanto maior o fator menor essa resistência, maior o fator de qualidade e mais estreito é a largura de banda aqui, que ele cai mais pontual, né? Então, é isso que eu estou tentando passar aqui nesse vídeo. Eu acho assim, para completar, depois eu vou fazer mais um único vídeo, eu acho que dá para completar sobre esse assunto de filtros harmônicas. Então, agradeço a atenção, obrigado.